Agora, mudando de assunto, olha, uma pesquisa mostrou que quase 90% da população do Brasil, a população brasileira, considera que o ano de 2021 foi ruim. O levantamento também foi feito em outros 32 países. Já sobre o futuro, os brasileiros demonstraram-se mais otimistas. Veja na reportagem. A maioria dos brasileiros está ansiosa pela virada do ano. Não vai deixar saudade, não. Pula para 2022 logo, pelo amor de Deus. É um pesadelo sem fim, tomara que tenha fim agora. Uma pesquisa feita em 33 países, incluindo o Brasil, perguntou aos cidadãos: você concorda ou discorda que 2021 foi um ano ruim para o país? Eu concordo. Foi péssimo. Acho que foi um ano ruim, né? Discordo porque eu prefiro sempre olhar com os olhos positivos para as coisas. Eu concordo que ele foi ruim, totalmente. Quase 9 em cada 10 brasileiros deram a mesma resposta. O índice ficou acima da média global. A percepção negativa da população brasileira é a quinta maior entre as nações pesquisadas, atrás de Romênia, Coreia do Sul, Espanha e Argentina. Em países que já tinham uma desigualdade muito grande, essa desigualdade ficou ainda maior. Os brasileiros também não estão nada satisfeitos com o ano que termina na esfera pessoal e familiar. Para 70%, 2021 foi um ano muito ruim, 14% acima da média de outros países. Foi muito ruim a condição financeira, faltou arroz, já faltou feijão. E eu nunca achei que a economia assim, que ia atrapalhar tanto, ia faltar comida, e faltou comida, faltou dinheiro para pagar as contas. O fato de nós reconhecermos que o ano teve problema, que foi um ano que não foi bom, não significa que nós estejamos infelizes. Chama a atenção na pesquisa que, ao projetar o futuro, a percepção do brasileiro é completamente oposta. Ao olhar para o ano que vai começar, o sentimento é de muito otimismo. Mais de 80% dos entrevistados acreditam que 2022 será melhor do que o ano que chega ao fim. Talvez essa grande porcentagem de pessoas otimistas com relação ao ano que vem venha justamente do fato de reconhecer os problemas. Então, assim, bom, o ano foi ruim, então acredito que o ano que vem vai ser melhor. De forma geral, eu acredito que nesses 2 anos a gente já aprendeu muita coisa de como lidar com a vida, mesmo no meio de uma pandemia. E isso também contribui para o nosso otimismo. E foi exatamente isso que mostrou a pesquisa. O avanço da vacinação contra a Covid-19 e a recuperação econômica estão entre os motivos apontados para tanto otimismo em relação ao ano que está chegando. Mas algo que é muito importante: ser otimista, ter fé no futuro, é do ser humano. Essa característica do ser humano, da humanidade, é o que mantém, o que motiva a continuidade e a inovação da nossa sociedade em todos os aspectos. Que bacana. Com certeza o otimismo mexe, né, com a nossa vida, é importantíssimo. Sobre esse assunto e outros também ligados a esse tema especial de fim de ano, eu convidei Leonardo Abraão, psicólogo, para estar aqui com a gente. Leonardo, seja muito bem-vindo. Boa noite. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Vamos falar sobre isso, porque é o assunto do momento. É o assunto. Bom, muitos brasileiros consideraram o ano de 2021 um ano ruim. A gente sabe que tem N motivos para isso. Mas nesse momento, né, ainda mais hoje, que é virada de ano, ter essa esperança, ter essa fé, esse otimismo é natural e faz bem? Com certeza. Inclusive, cientificamente já foi comprovado várias vezes que a fé, a crença de que dias melhores virão, ou o que nós chamamos de esperança, otimismo, né? Saber que sempre haverá um amanhã, né? Que depois da hora mais escura da noite, da hora mais, né, difícil, o sol sempre brilhou. Tudo isso faz parte da condição humana e nós temos já, Patrícia, veja bem, o português é uma língua que existe há séculos. Muitas das nossas
tradições culinárias existem há séculos. A humanidade tem tradições e costumes milenares. Por quê? Porque nós já temos muitas histórias, muito tempo, muitos séculos acumulados em nossas costas, muito tempo acumulado atrás de nós. Então nós podemos olhar para trás e falar o seguinte: no passado a gente já viveu situações complicadíssimas, tenebrosas, dolorosas, mas avançamos, não avançamos? Sim. Então, no inconsciente coletivo existe a percepção de que vai vir o amanhã, de que nada como um dia após o outro. O que a gente já passou nos últimos 50 mil, 15 mil, 10 mil, 1.000, 500 ou 50 anos, guerras, catástrofes. E estamos aí, estamos avançando, estamos descobrindo planetas ou descobrindo o interior dos átomos. É da condição humana saber que o amanhã virá e que amanhã pode ser um dia melhor ainda. Excelente. E esse sentimento, né, a esperança, também nos ajuda a passar por esses momentos de crise? Sim, porque é como se fosse uma fonte de combustível, né, uma fonte de inspiração. O olhar para trás ou olhar para dentro e entender que nós temos recursos, nós temos potenciais. E esses recursos, esses potenciais, eles podem ser transformados em sentimentos otimistas e sentimentos de esperança. E o saber que se nós nos organizarmos, se nós pararmos para pensar, se nós nos lembrarmos que pertencemos à espécie Homo sapiens sapiens. O que significa isso? Nós somos seres da sabedoria, nós somos seres do conhecimento, nós somos seres da ciência, da consciência, do saber. Então a gente consegue parar, analisar, criticar, avaliar, averiguar e entender o que fazer. Só isso já é motivo suficiente para toda esperança. Nós somos seres capazes de entender a realidade, interpretar. A partir da interpretação, da análise, da crítica, a gente vai encontrar saídas, sempre. Excelente. E saúde mental nesse momento também, né? Nesse ano de 2021 falou-se muito também sobre esse assunto. A gente sabe que a pandemia continuou, permaneceu ainda por mais um ano. Estamos num momento diferente, sim, mas ainda há muita preocupação, né? Preocupações que a gente vai levar para o ano que vem. Então, que dica que você dá para a gente conseguir desintoxicar, né, desses medos que a gente tem, em especial pelo desconhecido, pelo novo, pelo que vem aí? Repetindo o que eu acabei de dizer, olhar para a realidade, olhar para o que nos aconteceu. Nós somos uma geração de seres viventes que experimentou essa circunstância. Em um tempo passado, outra geração experimentou uma guerra. Em um tempo passado, outra geração experimentou outros tipos de dificuldades e catástrofes. Essa é a nossa experiência, esse é o nosso testemunho, né, enquanto humanidade, o que a gente vai fazer com isso? Nós já temos cientistas, pesquisadores, estudiosos, dando respostas. Olha a maravilha da vacina. A vacina evitou que a catástrofe fosse infinitamente maior. Isso não é motivo suficiente para esperança e para otimismo? Com certeza. Que o conhecimento humano deu provas de que é capaz de enfrentar toda e qualquer situação? Frente a isso, vamos buscar outras formas de conhecimento. Psicólogos, filósofos, historiadores, sociólogos, cientistas políticos têm informações e conhecimentos que podem nos ajudar. Por exemplo, é fato, é sabido e havido que quando a gente tem hobbies, práticas terapêuticas, atividades que nos tiram um pouco da correria, né? O que você gosta de fazer? Eu gosto de caminhar. Sim. Isso me ajuda muito. Várias vezes, quando eu estou sob estresse ou com dificuldades, medos, angústias, eu falo, peraí, largo, eu me conheço, eu sei como é que eu funciono. Eu vou fazer uma caminhada. Aliás, eu prefiro fazer tudo a pé. Outra pessoa, né? Às vezes 10 minutos, 20 minutos, de repente ali. surge uma luz na minha cabeça. Sim. Entende? Então, aproveita o conhecimento que você já tem sobre você, como você funciona, e aproveita o que sociólogos, psicólogos, antropólogos, filósofos, pedagogos têm a ensinar. Busca esses conhecimentos, aproveita que nós somos seres da ciência, entenda o que a ciência tem a nos dizer e fala, vou colocar isso em prática no meu dia a dia. A ciência diz, qual ciência? Psicologia, psiquiatria, sociologia, diz que caminhada, exercícios físicos, hobbies terapêuticos, jardinagem, costura, música, dança, caminhada, o que te faz bem? Começa a colocar isso em prática. De repente você fala assim, mas isso não vai mudar minha situação hoje. Hoje talvez não. Mas vem conversar comigo depois de um mês, depois de 3 meses, depois de um ano, colocando isso em prática, você vai ver como é que sua vida vai mudar. É preciso agir, movimentar também, né? E, bom, colocar tudo para fora, compartilhar as vivências,
foi uma forma que o Flávio encontrou de lidar com tanta dor nesse ano de 2021. Então, olha, internados com a Covid-19, sentia como se fosse, né, navegasse por águas desconhecidas. Imagine quantas pessoas passaram por isso esse ano. Então, bom, essa pessoa resolveu criar um diário de um navegante, compartilhando com amigos nas redes sociais essa experiência. E você confere agora na reportagem essa história. Colocar tudo para fora, compartilhar as vivências. Foi a forma que o Flávio encontrou de lidar com tanta dor nesse ano de 2021. Internado com Covid-19, sentia como se navegasse por águas desconhecidas. Então, resolveu criar o Diário de um Navegante, compartilhado com os amigos no Facebook. Onde eu falava diariamente sobre o que estava acontecendo comigo. E nesse momento eu falava o que eu sentia, quais eram os sinais, os sintomas que eu estava tendo, o que os médicos estavam recomendando para mim naquela época. E era uma maneira de contribuir com as pessoas. Só que eu pratico esportes já há muitos anos. E nos últimos anos mais corrida. Eu jamais imaginei que eu fosse desenvolver a forma grave da Covid. Porque eu não sou uma pessoa que tenho hábitos de tabagismo, nunca fumei, né? Não tenho, nem bebo bebidas alcoólicas de forma alguma, nunca em minha vida. E de repente tudo mudou. As coisas começam, eu vou narrando, né, ali no meu diário, e aos poucos eu percebo que, na verdade, a minha história não ia ser diferente da tragédia de muitas pessoas. Para ele, foram muitas as perdas nesse ano. Primeiro, da qualidade de vida. O pós-Covid trouxe sequelas. E o pior de tudo, a perda do filho, que morreu por conta da doença. Ele tinha apenas 24 anos, né? E ele faleceu no dia 13 de julho. Sepultei ele no dia 14 de julho. E o meu aniversário é dia 15 de julho. Uma infeliz coincidência. A morte do filho foi para o Flávio, ao mesmo tempo, a pior dor e a maior motivação para mudar o jeito de se encarar a vida. Depois de tudo isso, esperança ganhou um novo significado para ele. Para mim, esperança é diferente de expectativa. Esperança não é um exercício, para mim, de futurologia, entendeu? De só desejar um amanhã melhor. Para mim, esperança tem a ver com a compreensão razoável e sincera do que foi o passado, junto com um desejo também de que algo aconteça no futuro. Só que isso, na verdade, interfere justamente no nosso presente, porque é do esperar, não do esperar sem nada fazer, mas do esperar vivendo consciente sobre o que nós fomos e para onde pretendemos ser. Então, assim, para mim é esse jogo de situações. Então, não há como ter esperança se nós não olharmos para trás e fazermos algo hoje para que amanhã aconteça. Então, eu acredito que a esperança é um exercício. Foi mesmo um ano difícil para todo mundo, ou quase todo mundo. O professor do Instituto de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia lembra que esse foi também um ano para se exercitar, algo difícil, mas necessário: a resiliência. Significa justamente essa capacidade de suportar a pressão e voltar ao estado normal, né? Então nós tivemos que inventar formas de ressignificar a nossa vida, nosso cotidiano, para suportar a pressão dessa pandemia, né, que nos assusta tanto, que nos incomoda tanto. Ele reforça ainda que agora, no que parece ser a reta final dessa pandemia, a esperança tem um papel fundamental. É ela que nos move, né? A gente está sempre contando com uma realização. Nas diversas áreas da vida, a gente sempre quer realizações. Então essas esperanças, elas nos mantêm vivos, elas nos mantêm para cima, motivados, né? Então, a esperança nesse momento, ela é muito importante para que a gente possa acreditar mesmo
que em 2022 nós vamos superar definitivamente essa situação. Muito bacana. E conhecemos aí um pouco a história do Flávio, que falou sobre agir, né? E eu queria que a gente pegasse esse gancho. Leonardo Abraão está com a gente aqui, psicólogo. Leonardo, tem uma frase que diz que o futuro começa agora, né? E é isso, né? Tem que imaginar, temos que ter esperança de dias melhores, sim, mas tem que agir também, tem que sair da inércia. Com certeza, porque, como a gente tem falado, nós somos seres da ciência, do conhecimento, e somos seres capazes de transformar, entender, avaliar a nossa realidade e transformar a realidade. Nós temos condições de intervir na realidade, na nossa e na realidade alheia. Eu sei que algumas pessoas não têm condições mínimas nem para mudar suas próprias vidas. A gente vive em um país que é um dos mais desiguais, um dos mais perversos, um dos mais cruéis em termos políticos, sociais do mundo. Isso todo mundo sabe, né? Comparar as nações, a gente vai estar lá nos últimos lugares enquanto justiça social. Muita desigualdade, muita perversão política e miséria social. É óbvio que tem gente que não consegue. Ora, essas pessoas, elas têm a nós que temos essas condições, esses conhecimentos, essas possibilidades. Inclusive nesse sentido, vamos agir socialmente, mudando não somente a nossa realidade, mas a realidade daquelas pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades, as mesmas condições. Não adianta só falar, tá todo mundo num ponto de partida igual e todo mundo vai correr e quem chegar lá é porque mereceu. Não é assim. As partidas não são iguais. Então, se a gente começar a entender a realidade, eu vou mudar a minha, e ao mudar a minha, eu vou ver se eu consigo mudar do outro para melhor também, em termos sociais, em termos políticos, né? Porque a gente vive em conjunto, somos uma coletividade. E a partir daí, nos colocando em movimento, eu penso que nós vamos criando condições para nós e para os outros, e assim a gente consegue sair da inércia, da zona de conforto, e quem sabe alcançar futuros melhores para todos nós. Excelente. E quando a gente fala também de esperança, é quase que uma necessidade, né? uma válvula de escape também, da gente entender que é preciso agir e que se a gente não fizer nada, as coisas podem continuar como estão. Mas, como o mundo está em movimento, tudo pode acontecer, né? Tem esse sentimento também que tudo está aberto, são várias portas que podem se abrir ao longo do próximo ano. A gente, infelizmente, se acostumou a viver num mundo em que as mais importantes decisões, inclusive que dizem respeito à intimidade da nossa vida, são tomadas por poderes externos, instituições externas. A história da humanidade tem muito disso. Grandes instituições políticas, sociais, culturais, religiosas, tomando decisões e impondo estilos de vida. É preciso começar a resgatar a capacidade de nós sermos autônomos. Investir em autoconhecimento. O que é meu, o que não é meu, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu aguento, o que eu não aguento, o que faz sentido para mim, o que não faz. Então eu vou investir em autoconhecimento, deixar de viver roboticamente, mecanicamente, automaticamente, sempre como uma folha ao sabor do vento das forças políticas, econômicas, sociais, culturais, de fora para dentro. Deixa eu entender quem sou eu. Agora que eu entendi quem sou eu, deixa eu investir em autonomia. Autonomia, né? É um ser que é pensante, ciente, consciente e que vai fazer escolhas e tomar decisões. As pessoas não querem fazer escolhas, não querem tomar decisões e depois querem ser felizes. Mas como? Se não caminham no sentido de encontrarem primeiramente consigo mesmas. Quem sou eu e deixa eu ser autônomo. Deixa eu escrever a minha própria história de vida, conforme a própria campanha Janeiro Branco coloca. Todo ano novo é uma folha em branco. É uma folha em branco. Você pode escrever a sua história. Assuma a caneta da sua história de vida. E nós vamos ter agora mais 365 dias para a gente escrever os capítulos, né? As páginas estão em branco, a gente tem vários capítulos ainda para viver o ano que vem. E falando sobre isso que o Leonardo disse, eu vou só fazer um parêntese. Eu encontrei ontem com uma moça que me contou, ela estava vendendo lacinhos para criança na Praça do Vilela. Eu conversando com ela, descobri que ela é uma aluna aqui da UFO e o sonho dela, o ano que vem, eu perguntei, ela falou, eu quero me formar. E eu vi que, olha que bacana, né? Ela estava ali, enquanto tinha gente na praça reclamando, né, da vida ou pela falta de oportunidades, que também é real, tem outras pessoas que estão tentando se virar, da forma como dá, né, da forma como ela consegue. Mas estava ali com um sorrisão no rosto, atendendo todo mundo bem, pensando no futuro, mas agindo, né? Fazendo o que precisa ser feito em alguns momentos. Eu acho que a gente tem N inspirações, né? O brasileiro tem... São histórias e histórias de brasileiros que conseguem se superar ano após ano, com diversas dificuldades, mas
com muita força, com muito trabalho, com muita luta, consegue. Ela vai conseguir se formar sim, se Deus quiser, ano que vem a gente vai ter mais uma formanda feliz, né? Dando entrevista aqui no Jornal da UFO. Pra gente, aliás, ela vai ser convidada para vir sim, conversar com a gente. Bom, aqui no estúdio ainda temos a participação do Leonardo Abraão. Última pergunta, Leonardo, que nós estamos chegando ao fim já do nosso jornal e é claro que daqui a pouco nós vamos estar aí, com certeza, né, em companhia de amigos, pessoas que a gente ama, esperando, contando, né, fazendo a contagem regressiva para os últimos segundos de 2021. E por que é tão importante nessa virada, nesse momento de virada, a gente fazer desejos positivos, né, coletivos e individuais? Eu não sei se o nosso amigo, a nossa amiga que está nos assistindo conhece a origem da palavra janeiro. A palavra janeiro, ela é inspirada, ela é originada no nome de um deus da mitologia romana, Janus, que era um dos deuses, né, da mitologia politeísta romana da antiguidade. Janus. E Janus, ou Jano, ele era conhecido como o deus das passagens, o deus das transições, o deus portal. Então, os romanos já tinham janeiro, né, Janus, melhor dizendo, como uma passagem. Depois, no calendário que nós assumimos, veio a ideia de manter esse nome, porque é esse simbolismo da virada. Nós precisamos de tempos para respirar. Nós precisamos de tempos, de pausas. Só que a gente vive numa sociedade que não dá direito à pausa. Só que a humanidade é inteligente, criou o Réveillon, criou a virada de ano, falou, peraí, querendo ou não querendo, vai virar o ano, nós vamos dar uma parada. Para olhar para dentro, para avaliar a vida e talvez realinhar metas, realinhar propósitos. Aproveite essa oportunidade. Nós não podemos pensar que o Réveillon em janeiro serve só para festa cara, para mesa cara, para vinho e bebida cara, ou para viajar de férias e de forma alienada. Não, com certeza. Viajar e não parar para pensar sobre a vida. Sim. Resgata o sentido original da virada de ano. Resgata o sentido original de janeiro, Janus, passagens, portais, transições. Faça uma avaliação da sua vida e, se for o caso, tenha coragem de assumir as suas necessidades. Ao invés de depois, no futuro, pagar uma conta muito cara porque se esqueceu, né, no dia de hoje. O futuro chega e nos cobra. A hora de saber o que vai virar é agora. Ser feliz desesperadamente, sem ficar esperando, sem ficar na espera, desespera. Não fique esperando. Construa a sua condição. Eu não consigo. Autoconhecimento, autonomia, busca conhecimentos, você vai conseguir. E tem gente que não consegue. Vamos ajudar os nossos irmãos. Sim. Nós somos uma sociedade, devemos, por obrigação moral, social, sermos solidários uns com os outros. Excelente. Então, só desejo a você, Leonardo, uma excelente passagem aí nesse portal de 2021 para 2022. Para vocês também. Que você tenha um momento muito feliz, viu? Todos nós, né? Todos nós. Você também de casa, fica um grande aqui abraço da equipe do Jornal da UFO, para que você também tenha uma passagem linda, viu? Daqui a pouquinho, chegando já aí os últimos minutos finais. Então, para a gente encerrar o Jornal da UFO com muita energia positiva, olha, a gente preparou para você um encerramento especial. Você vai ver agora na verdade, é uma música linda cantada pelo coral da UFO. Então, tenha uma excelente noite de Réveillon, você e sua família. A gente se encontra, é claro, no ano que vem. Segunda-feira estou aqui te esperando, viu? Cuide-se. Tchau, tchau.